A Bíblia diz que o maior profeta chama-se Jesus Cristo. Ele é o maior profeta. Ele é o profeta de verdade, é o digno de toda a honra, de toda a glória. E é Ele que está aqui para abençoar e despertar a minha e a sua vida em nome de Jesus. E domingo, nós, por uma direção profética de Deus, que ser profeta, ser boca e conduzido por Deus, Deus nos deu uma direção. Nunca fizemos isso durante 16 anos de ministério, mais 25 que eu faço rádio, prego o evangelho. Mas o Ministério de Revelação Profética tem 16 anos, vai fazer 16 anos de ministério. Nunca nós fizemos isso antes. E nós vamos começar domingo agora, 7 domingos de ceias, Santa Ceia seguida. Porque eu creio que nós vamos trazer a arca para dentro das nossas casas e a presença de Deus em nome de Jesus. Para acontecer o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Deus prosperou Obed-Edom de uma forma sobrenatural, a ponto de ele ser transformado e ele agora seguir a arca e dizer: eu não vou ficar mais longe da arca, eu não sei viver mais longe da presença, eu não sei viver mais longe de Deus, não tem como. E Davi contratou ele assim, dizendo: pode vir com a gente para a cidade, que você vai ser responsável agora pela portaria, quem for entrar para acessar a arca. Obed-Edom disse: é isso que eu quero, eu nunca mais quero ficar longe da arca. Peraí, eu vou traduzir para você. A arca é a presença, eu nunca mais vou ficar longe da presença de Deus. E eu vou dizer, você está convidado, você que está em casa e você que está aqui presente, a estar conosco nesses 7 dias proféticos de domingos, de Santa Ceia, todos os domingos, 7, porque eu creio que em 3 meses, como aconteceu na vida de Obed-Edom, Deus mudará a nossa sorte para a glória e honra do nome de Jesus. Eu não estou pregando segundo o que eu acho, eu estou pregando segundo o que a Bíblia fez na vida de um homem, que aos historiadores dizia ser um filisteu, alguém indigno, alguém sem direito da promessa, alguém que não conhecia Deus, mas que cedeu a sua casa para receber a arca, enquanto outros estavam com medo porque Uzá foi fulminado. Ele recebe a presença de Deus e a sua vida é transformada. Muitos conheciam, historiadores dizem que ele era um paupérrimo, pobre demais, quebrado, com problemas todos, enfermo, doente. Tudo que você imaginar de problema tinha na casa de Obed-Edom. Mas a Bíblia diz que quando a arca ficou ali, todos os problemas foram embora da casa dele. E todas as promessas e bênçãos de Deus se instalaram na vida dele de forma tão sobrenatural que era visível a glória de Deus sobre a vida dele. Se prepare, porque se você quer viver a presença de Deus, e você entrou aqui para isso, vai ser visível o que Deus vai fazer na sua vida, vai ser visível o que Deus vai fazer na sua história. Escute, se você entrou aqui para receber a promessa de Deus, já levanta a sua mão e já dá um glória para Ele, porque Deus vai manifestar a sua glória sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, uma coisa que eu não gosto é de fazer porque alguém fez. Não gosto. Mas não é por prazer eu fiz porque só para dizer que eu fiz. Não. Porque eu sinto no meu espírito que eu sou impedido pelo próprio Espírito Santo de Deus de fazer algumas coisas. Pastor, eu quero te passar uma ideia aqui, um projeto, uma igreja cresceu, fizeram isso é a técnica. Pastor, faz lá porque você vai ver que vai ser bênção. Eu digo, meu amado, o nosso ministério não é conduzido pela técnica, o nosso ministério é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus deu certo lá, amém, glória a Deus, aquilo é para lá. Deus vai falar conosco e vai dar a direção para nós do que tem que ser feito. Escute, você saiu da sua casa hoje, para você vir da casa de Deus. Você que está assistindo em casa, eu vou dizer uma coisa a você. Você planejou algumas coisas, mas Deus já planejou o seu dia, dizendo para você: eu tenho algo projetado, planejado, preparado, já certo para a sua vida. Enquanto muitas pessoas querem fazer um planejamento humano, Deus diz: Senhor, para você, eu já planejei a sua vitória, eu já planejei o seu milagre, eu já planejei algo novo e sobrenatural sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu amado, se prepara, porque o que você já está sentindo é a presença de Deus tocando em você, é o poder do Espírito Santo, porque a vontade que temos é de sair voando na presença dEle, porque a glória dEle é real sobre as nossas vidas. Aleluia. Essa direção de Deus, ainda que nós liberamos esta palavra
para vivenciar no domingo. Mas é como se eu fosse impelido a todos os dias a vivenciar esta dimensão. Não esperar uma estreia, domingo vai estrear, não. Deus disse que daria esses domingos algo profético, como fez Naamã, mergulhando segundo a voz de um profeta. Um profeta que disse para ele, que nem saiu de casa, diga para ele, mergulhar 7 vezes. E que Naamã fica revoltado, porque o profeta nem saiu da sua casa sequer para atender, porque afinal ele era um general, um grande líder, um grande referencial. Mas o profeta não saiu de casa, creio eu quero aqui conjecturar com você que ele estava falando com os generais dos generais, o Senhor dos senhores. Há um general aparecendo na porta e diz, mas eu estou aqui, ele não vai sair o profeta. Chegou um moço para avisar, dizendo, não, ele mandou uma mensagem. Mas ele não vai nem sair aqui, sou eu que estou aqui, o general. Ele diz, escute, ele está conversando com o maior que o Senhor. Ele está conversando com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O profeta disse, manda ele mergulhar 7 vezes. Naamã ficou indignado, disse, espera aí, não tem acaso lá na minha cidade rios melhores do que esse? Acaso na minha cidade não tem coisas melhores lá para fazer? O que eu vim perder o meu tempo para vir aqui e ter uma orientação daquilo que lá é melhor? Aqui é pior, esses rios aqui, esse rio Jordão terrível, sujo. Mas o profeta disse, é nesse rio que vai ter que ser. É desse jeito que vai fazer. E eu vou dizer uma coisa, quando Deus dá direção através de uma voz profética, e se Deus falou 7, ainda se você mergulhar 6, a Bíblia diz que ele saiu do mesmo jeito, mas quando ele entrou a 7ª vez e saiu daquele lugar, a cura foi plena sobre a sua vida. A questão não está na quantidade, a questão está na obediência. Porque se Deus resolver falar 3, ele vai fazer. Se Deus resolver falar é agora, ele vai fazer. Mas o que Deus quer que eu e você entenda, que a nossa obediência vai trazer em nós grandes milagres. Porque a Bíblia diz, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Escute uma coisa, o problema está em que o que é que nós estamos plantando e quais são as sementes que nós estamos carregando. Há muitas pessoas que estão plantando, mas quais são as sementes que elas carregam? Porque ser alguém que planta não significa que você vai ter uma boa colheita. Porque plantar é a consequência de todos que estão sobre a terra. Ainda que ele pense que não está fazendo, a diferença em plantar está nas escolhas das suas sementes. Receba esta revelação de Deus para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Se você diz não estou plantando, se você tem um terreno vazio, baldio, se você diz eu não estou plantando frutos nele, fique tranquilo, está plantando o capim, porque o capim está crescendo. Se você não está plantando oração, fique tranquilo, você está plantando coisas que são contra a oração, contra a vontade de Deus. Por isso de Deus não se zomba, se nós não plantamos e não executamos o certo, imediatamente estamos plantando aquilo que é errado, que é equivocado, que não presta. E às vezes nós pensamos, mas eu não fiz nada. Quantas pessoas você conhece e diz, pastor, eu conheço uma pessoa, é boa, ela vai para o céu, ela não fez nada, ela não faz mal nenhum, ela é trabalhadora, ela trabalha o dia inteiro, faz só o bem para as pessoas. Ela só não conhece a Cristo. Eu digo para você, então ela não conhece, então ela não tem nada na vida dela. Porque quem não tem Jesus na sua vida não tem nada. Não adianta ainda que ela pense ser uma boa pessoa. Porque a semente boa chama-se Jesus Cristo, a palavra de Cristo. É esta semente que tem que ser introduzida em nós todos os dias e ser plantada diariamente, para que as colheitas começam a acontecer segundo a palavra de Deus. Porque a colheita ela é obrigatória, mas a plantação é opcional. Mesmo que você pense, não estou plantando, eu digo está. Se você não está plantando oração, você está plantando falta de oração. E que não ora, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, vive na carne, vive desviado, vive conduzido pelas concupiscências naturais, aonde não é conduzido pelo Espírito. Então, de uma certa forma, ainda que você não esteja plantando algo, você está plantando algo que você não queria colher. Por isso que Deus está dizendo para você, hoje Deus está trocando a sua sementeira e colocando sementes proféticas nas suas mãos, para que você possa plantar em Deus e para que você possa colher. Porque se você encher um terreno baldio de plantas frutíferas, meu irmão, não vai ter espaço para as ervas daninhas crescerem ali, não
não vai ter espaço para Satanás entrar naquele lugar, porque a sua terra está se tornando fértil, a sua terra está se tornando abençoada, a sua terra está se tornando próspera. E porque você veio aqui hoje, se prepara, porque essa semeadura que está sendo feita agora verá uma grande colheita de Deus sobre a sua vida. Há pessoas que querem colher agora, mas elas não plantaram ontem. Escute, se prepara, a semente de hoje vai crescer, a semente de hoje vai multiplicar, e você vai colher 1000 vezes mais a promessa e a unção de Deus hoje que está sendo plantada no Senhor. Se prepara, Deus está vendo a tua semente de fé, está dizendo: eu vim aqui porque eu creio no poder da palavra, e a palavra de Deus, esta é a boa semente. Eu vou dizer: se prepara, ela vai crescer, ela vai abrir portas, ela vai restaurar famílias, ela vai restituir casamentos, ela vai restituir ministérios, ela vai levantar pessoas que estavam abatidas, porque a palavra de Deus está sendo plantada agora, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Esse é o Deus que nós cremos. Às vezes não estamos enxergando, às vezes não estamos compreendendo, porque aí que age a fé, é na plantação. A fé age na plantação, porque a plantação, ela é feita justamente de uma semente que sai das suas mãos, visível, e que você enterra, e que você não vê mais agora. Você só vai ver o resultado quando ela começar a crescer. Há um período do invisível, mas real. Há um período que você e eu estamos dizendo: meu Deus, o que aconteceu? Será que aquela semente vingou? Será que aquela semente deu certo? Será que ela vai crescer? Há uma expectativa. Mas as sementes que são plantadas em Deus, nenhuma delas falham. As sementes que são plantadas no Senhor, nenhuma delas se frustram. Ainda que pode parecer tardia, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 12, por favor. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 12, uma passagem muito conhecida. Ora, o Senhor disse a Abrão, verso 1: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi com Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Preste atenção, queridos. O Senhor disse para Abraão, não foi Abraão que disse para o Senhor. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Preste atenção. Deus dá uma direção para Abraão, alguém que ainda não tinha sido mudado a sua identidade, alguém que já era de idade avançada, de 75 anos, que de forma natural já havia impossibilidades de ser pai. E conforme a promessa de Deus, ainda havia passado algum tempo, algum período, alguns anos, para que pudesse se cumprir aquilo que Deus havia de prometer. Preste atenção, queridos. Deus está dizendo a Abraão: há uma promessa para você. O Senhor que está garantindo isso disse: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Escute, Deus está dando ordem para Abraão, para ele fazer algo que Deus haveria de se revelar a ele ainda. Deus não revela tudo no início. Deus não fala qual era a terra. Deus não mostra qual é o lugar. Deus está treinando Abraão para que ele possa ser completamente obediente à sua voz. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Deus tem milagre para nós. Mas Ele está dizendo: escute, esse milagre que eu tenho para você é para que você ouça a minha voz do começo até o final.
Porque eu que estou garantindo a você a promessa, sou eu que vou preparar todas as coisas. Mas para que os milagres cheguem até você, você precisa ouvir minha voz e fazer aquilo que eu estou mandando, conforme a minha ordem. Para que haja livramento, para que haja proteção, precisa haver obediência. Há muitas pessoas que querem o evangelho da facilidade, o evangelho fast food, o evangelho micro-ondas, o evangelho que você aquece em 2 minutos, está tudo resolvido. Mas não existe evangelho assim. O próprio Cristo morreu na cruz para seu nome ser exaltado sobre todo nome. O próprio Jesus padeceu por nós, foi para o Getsemane, suou gotas de sangue, chorou, e Ele próprio diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não existe nada fácil. Esse evangelho fácil, liberado para pessoas que sem escrúpulos, sem direção nenhuma, que elas querem a facilidade, elas procuram essa facilidade achando que a sua vida vai ser moldada. Não, escute, há uma promessa, mas a promessa só existe para aquele que obedece à voz do Senhor. Abraão, eu estou dando direções para você, diretrizes para você, para que a promessa te alcance, para que o milagre se cumpra, para que o tempo seja abreviado. Escute uma coisa, é eu que estou garantindo isso, não são pessoas, não são anjos, não são homens, sou eu, o Senhor, Criador de todas as coisas. Estou garantindo que vou te fazer bendito em todas as coisas, vou te fazer bendito em tudo que você fizer. Quem se levantar contra você vai ser amaldiçoado, e quem te abençoar vai ser abençoado. Abraão podia dizer assim: Senhor, glória a Deus por essa palavra, e eu vou receber e eu vou vivenciar ela, mas sair dali e nada acontecer na sua vida como aconteceu. Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, saiu da sua família, mas foi com o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz, Deus disse: se afaste da sua parentela, se afaste da sua casa, sai da casa dos teus pais e sai fora, perto da sua família. Mas não, ele leva o sobrinho dele com ele. Ele faz parte da promessa, obedece parte do mandamento, da ordem, mas não faz de forma integral o que Deus ordena. Escute uma coisa, em Deuteronômio 28 diz: se atentamente eu e você ouvir a voz do Senhor teu Deus, que está sendo liberado e ministrando a minha e a sua vida, então se prepare, porque todas as bênçãos virão e te alcançarão, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu e você obedecer aos mandamentos que hoje Ele vos ordena. Mas nós queremos viver a promessa, mas nós não queremos plantar conforme a ordem do Senhor. Preste atenção. Abraão sai, e ele sai, e a Bíblia diz que ele está com o seu sobrinho. E aí muitas pessoas se enroscam e se enrolam quando começa a acontecer isso na sua vida. Porque quando ela percebe que na sua vida algum momento de enriquecer é sinal de bênção de Deus, ela se apoia nisso, ou ela está satisfeita. Perceba que pessoas começam a procurar Deus porque está com problema na saúde, porque está com problema no casamento, porque está com problema financeiro. Muitas pessoas só procuram a Deus quando a tempestade começa a bater no barco. Quando está tudo bem, ninguém nem lembra de Jesus. Quando está tudo certo, as pessoas não lembram de Jesus. Lembra os próprios discípulos do barco com Jesus e a tempestade? Lá antes de chegar a tempestade, eles estavam no barco, talvez olhando, já disse, conjecturando, os golfinhos pulando, pescando, fazendo um churrasco em cima do barco. Ninguém lembrou de Jesus. Jesus estava dormindo na proa. Mas quando a tempestade bateu no barco, a primeira pessoa que eles lembraram foram de Jesus. Não espere a tempestade bater para você lembrar de Jesus. Não espere a tempestade chegar para você acordar Jesus. Por que é que Jesus está dormindo na nossa vida? É porque faz tempo que a gente não fala com Ele. Eu vou dizer uma coisa: se você falar com Ele, Ele não vai dormir. Se você clamar a Ele, Ele não vai dormir. Se você buscar a Ele, Ele não vai dormir. Eles desceram e acordaram Jesus: acorde depressa. Que coisa é essa? Ainda repreenderam Jesus. Você não está vendo que nós estamos perecendo? Como que a culpa fosse dele? Você não está vendo o que está acontecendo? E Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? Escute, vento, cessa, mar, para. Chegou a hora de fazer bonança nesse lugar. O barco. Os discípulos, eu imagino que eles deram um passo para trás e fizeram: quem é esse? Foi o que eles falaram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Peraí, mas eles não andavam com ele? Eles não viviam com Jesus?
Às vezes nós andamos com Jesus, vivemos com Jesus, mas ainda não conhecemos o poder dele. Há pessoas que vão ficar surpreendidas com o que ele vai fazer na sua vida aqui hoje. Há pessoas que vão dizer, mas meu Deus, o que aconteceu? Como é que o senhor fez isso? Quem é esse que cessou a tempestade em casa? Quem é esse que curou? Quem é esse que arrancou este mal? Quem é esse que fez milagre? O Senhor disse, se prepara, vai ter surpresa na sua vida, porque você vai ver o poder deste Deus que ainda eu e você não conhecemos. Ele é maior do que você pensa, Ele é mais poderoso do que você imagina, Ele é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Se prepara, a glória dele vai se manifestar sobre a tua história. Aleluia. Abraão fez parte daquilo que Deus havia dito, e ele sai com o seu sobrinho, e a Bíblia diz que eles enriqueceram, e eles enriqueceram tanto que os pastores começaram a ter crises e brigarem entre si. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A minha Bíblia diz que a bênção do meu Deus enriquece e não acrescenta dores. Há pessoas querendo enriquecer sem a presença de Deus. Se prepare, porque lá na frente vai estar problema. Se Deus não tiver no negócio, a pessoa está desviada, afastada. Tem muita gente que está dizendo, olha, eu não vou para a igreja, eu não estou com problema financeiro. Está tudo certo, minha conta está cheia. Mas eu vou dizer, quando Deus não está no negócio, se prepare que daqui a pouco vai ter a primeira crise. Daqui a pouco vai ter o primeiro problema, porque Deus não está na riqueza, Deus está na prosperidade. A bênção na vida de Abraão não era a riqueza, a bênção na vida de Abraão era a prosperidade. O que Deus tem para você não é riqueza. Pastor, o que é riqueza? Riqueza é uma pessoa que tem muitos bens. Prosperidade é a pessoa que é alegre em tudo que ela faz, e tudo que ela faz é bendito, é alegre, é feliz, tem prazer, é bem no casamento, é bem na família, é bem com os filhos, é bem na saúde, é bem financeiramente, é bem em tudo que ela fizer. Ela não vai cheia de dinheiro dormir com medo de ser presa, ela não vai cheia de dinheiro ficar com medo de que vão fazer alguma coisa com ela. Não, ela tem paz no coração, porque a presença de Deus está sobre a vida dela. Deus está dizendo para você, Ele não tem riqueza humana, o que Ele tem é prosperidade, é um pacote maior, de vitória, de milagre, de sucesso, de honra, de cura, de saúde, de bênção sem medida sobre a sua história, em que não vai trazer contenda e nem confusão. Você já conhece alguém? Eu vou só ilustrar algumas coisas, algumas pessoas que falaram, olha, é o seguinte, eu preciso fazer uma coisa, o pai precisa de dinheiro, a família, o irmão, só que é o seguinte, apareceu uma oportunidade, só eu tenho que ir para outro país. Qual que é a bênção de Deus um pai viver longe da sua família para ganhar dinheiro? Tem muitas pessoas fora do país assistindo essa mensagem. Mas com toda ousadia eu digo para você, Deus não está nesse negócio. Deus não separa a família. Deus não destrói lares. Não, mas é uma oportunidade. Quem diz que oportunidade de se enriquecer é Deus conduzindo a sua história? Você conheceu, já ouviu falar de alguém, um marido que foi trabalhar em outro lugar, e claro que esfriou o relacionamento, e que conheceu outra mulher, e que a mulher conheceu outra pessoa e destruiu o casamento? Ah, mas eu conheço uma que foi certo, deu tudo certo. Podem existir as exceções, mas a regra de Deus é bem clara para mim e para a sua vida. Ah, pastor, eu me relaciono com uma pessoa, ela tem problema com droga, cheia de problema, mas eu creio que ela vai se converter. Por quê? Ah, porque eu conheci uma irmã que fez isso, e Deus salvou, hoje eles todos servem ao Senhor. Glória a Deus por essa exceção. Mas a regra de Deus não é essa. Deus não quer peso para você. Deus não quer destruição para a sua vida. Você conhece a regra de que quantas pessoas morreram para vivenciar com pessoas assim? A orientação de Deus é clara. Abraão quis fazer tudo pela direção dele, porque afinal Deus falou, sai e faz o que eu estou mandando, porque eu vou mudar a tua história. Mas não, ele fez, parte ele fez, mas ele continuou preso ao seu sobrinho, a ponto de começar a ter contenda. É só esperar sem Deus, porque o tempo vai revelar o que vai acontecer. Quando Deus não está no negócio, não adianta que pareça estar certo durante muito tempo, é só aguardar.
o problema vai aparecer. Isso não é profecia de maldição, não. Isso é a palavra. Abraão começou a ver contendas entre ele, os pastores dele e o seu sobrinho, a ponto de ele chegar e dizer: escute uma coisa, chegou a hora da gente se separar. Mas não era nem para eles estarem juntos, porque Deus já havia dito. Agora Abraão olha para seu sobrinho Ló e fala o seguinte: faz o seguinte, Ló, nós temos dois lados, a direita e a esquerda, o deserto e a campina. A campina se tornaria Sodoma e Gomorra, lugares de fontes, onde tudo plantava dava, e aqui deserto, hostil, nada. Ló olha para um lado, olha para a direita, vê um deserto. E quando ele olha para a esquerda, ele vê uma campina, lugar lindo, agradável. Ele disse para o tio dele: por amor ao Senhor, tio, vou ficar com a campina. Abraão disse: tudo bem, pode ficar com onde você quiser. Sabe por que Abraão estava entendendo agora e estava fazendo isso? Sem ao menos se preocupar o que ele haveria de escolher. Porque quando eu e você temos promessa de Deus, não importa o lado que você vai. Tem glória a Deus aí? Quando você tem promessa de Deus, não importa que o lado você vai seja o lado mais caótico, hostil, de dores ou de provas. Talvez você entrou aqui hoje e eu vou dizer naturalmente, quem tem promessa é exatamente assim que acontece. Porque a minha Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Se prepara, Deus te trouxe aqui para dizer para você, que ainda que sobrou um deserto para você, você tem um deserto inteiro para prosperar. Você tem um deserto inteiro para multiplicar. Você tem um deserto inteiro para ver a glória de Deus, porque aquilo que não existia, Deus vai trazer à existência só para abençoar você. Deus vai cumprir a promessa dele sobre a tua história. E afinal é o que ele quer. Deus não quer nada construído. Olha para o seu irmão e diga: Deus não quer nada pronto. Diga: Ele quer construir para você. Ele quer fazer crescer a sua semente e multiplicar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Abraão disse: Ló, pode ir. Só que agora Abraão entendeu, porque Abraão agora estava cumprindo por completo o que Deus havia dito. Preste atenção, amado. Para toda a promessa de Deus se cumprir sobre nós, nós precisamos obedecer 100% daquilo que Deus está nos conduzindo. Tem gente que está aqui, tem gente que vem para a igreja, mas ela gosta de ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ela não se posiciona 100% com Deus, com todo respeito aos Raimundos que não tem nada a ver com isso. Queridos, há muitas pessoas que querem viver com Deus, mas não conseguem mergulhar 100%. E aí elas questionam: mas Senhor, mas por quê? Deus, mas por que está acontecendo isso? Ainda ela vai perguntar para Deus, como se Deus fosse culpado de retardar a promessa. Porque escute, Abrão, na sua identidade original, o nome Abrão significa o pai que não pode gerar. Ele estava andando com essa identidade. Abrão, ele estava andando onde ele pisava, o pai que não gera, o pai estéril, o pai que não pode ser pai. Era essa a identidade dele. Mas Deus havia feito uma promessa para ele, que faria dele e da sua semente bendita em toda a terra. Que pai faria dele o pai de uma grande nação. Imagina alguém sem poder gerar, na sua impossibilidade, na sua esterilidade espiritual, por desobediência, pela sua idade. A Bíblia diz que quando ele gerou, o seu corpo já estava adormecido, quer dizer, sem condições alguma de gerar. Mas quando Deus promete, Ele não quer a sua capacidade, Deus não quer a sua possibilidade, Deus quer a sua fé. Abrão estava andando com aquela identidade distorcida do passado, mas carregado de uma promessa sobre ele. Há quantas pessoas aqui na igreja e fora dela ouvindo essa palavra,
que estão cheios de promessa, mas andando como pedintes e miseráveis na fé. Há quantos pais de nações vivendo como estéreis, pessoas falhas e deprimidas e angustiadas. Há quantos Abraão andando com Abrão. Há quantos profetas andamos como coitado e vítima de que não ouve a voz de Deus. Aí você pergunta, mas o que está acontecendo? Deus está dizendo, você precisa ouvir minha voz na plenitude, porque eu me comprometo com aquilo que eu disse. Eu disse que vou te honrar, eu disse que vou te exaltar, eu disse que vou te prosperar, eu disse que vou te curar, eu disse que vou te levantar, eu disse que vou te ressuscitar, eu disse que vou abençoar a tua história. O que você precisa é obedecer a minha voz e fazer o que eu estou mandando e ir segundo a direção que eu vou conduzir você. Preste atenção. Deus falou a Abraão, você sai daqui e vai para o lugar que eu te... Olha para o seu irmão e diga, fica tranquilo, Deus vai te mostrar todo o caminho para você. É Ele quem vai conduzir a tua história. E eu vou dizer uma coisa para você, foi Ele quem te trouxe nesse lugar, porque Ele disse, eu tenho algo novo para a sua história. Abraão disse, chegou um tempo de você romper. Deus está me dando uma revelação no meu espírito, dizendo, existem alguns Abraãos aqui, que estão andando com Ló ainda. Deus está dizendo, chegou a hora de romper, chegou a hora de romper, chegou a hora de você abandonar esse Ló, chegou a hora de você deserdar esse Ló, chegou a hora de você quebrar essa maldição na sua vida, e dizer, Deus tem uma promessa na minha história, Deus tem uma promessa para minha casa. Preste atenção, queridos, enquanto eu e você continuamos a insistir em andar com Ló. Mas sabe o que é, pastor? Eu ando com ela para ajudar. Sabe o que é? Eu ando com ele para poder ver o milagre na vida dele. Deus está dizendo, não, escute uma coisa, você não pode destruir a sua vida e a promessa de Deus por causa de Ló que quer andar com você. É escolha. Perceba que Abraão entende, ele passa o tempo, ele percebe, peraí, prosperou, enriqueceu, mas estamos tudo confuso aqui, briga para tudo que é lado. Escolhe o lado. Mas o que nós vamos fazer com o nosso negócio? Pode quebrar tudo. E a empresa? E o CNPJ, Ló? Pode desfazer, pode ficar com você. Eu não quero nada do passado. Deus tem tudo novo para a minha vida. Deus está dizendo para você hoje, queridos, há promessas novas de Deus para a sua história. Há coisas novas de Deus para a sua casa. Há coisas novas de Deus para a sua saúde, para a sua família, para a sua vida. Deus está dizendo, eu tenho tudo novo para você. Eu tenho tudo novo para a sua família. Eu tenho tudo novo, mas tudo novo, tudo novo, tudo novo. Deus está dizendo, é tão novo, tão poderoso, que você vai enxergar Deus reconstruir do zero. Deus vai fazer algo, você vai dizer, mas o que é isso? O que está acontecendo? Deus está dizendo, eu estou começando um novo projeto na sua história. Eu estou começando um novo na tua casa, na tua vida e na tua família. Escute, Abraão olhou, ele ainda chama Abraão, diga, ele ainda chama Abraão. Diga bem alto, ele ainda chama Abraão. Presta atenção, eu tenho uma promessa, mas ainda eu carrego uma identidade de alguém sem promessa. Porque Abraão é o homem que não tem promessa, e Abraão é o homem com a promessa de Deus. Sabe o que significa isso? Que significa muitas pessoas com promessa carregando uma identidade antiga. Mas quando Abraão entendeu, ele falou, peraí, você vai para lá e eu vou para o deserto. A Bíblia diz que agora Abraão, quando ele vai para o deserto, ele dá alguns passos, ele roda alguns quilômetros, ele levanta um altar e sacrifica a Deus. Ele começa a agradecer a Deus pelo que Deus fez. A partir deste momento, a Bíblia diz que Deus muda a identidade de Abraão para Abraão. Quando você começa a obedecer a Deus, o cartório do céu desce um novo documento dizendo, chegou uma identidade nova para você. Mais ou menos assim para você entender. Imagina alguém falar assim, eu não deixo ele entrar não. Esse cara não entra aqui no mercado não. Por quê? Porque ele é bandido, porque ele não presta, porque ele sempre mexeu aqui. A identidade dele é marcada com desgraça.
Agora se aplica isso em todas as outras áreas. Pessoas que estão proibidas, porque estão procuradas, porque estão caçadas pela justiça, porque a sua identidade é marcada do antigo homem, de um bandido, de um drogado, de um perdido, de um falido, de um arrebentado, de uma pessoa desgraçada que é longe da graça de Deus, uma pessoa que não tem a promessa. Imagina Abraão andando como alguém que não tinha portas abertas, porque onde ele chegava, a identidade era marcada por uma vergonha. É como aconteceu, simplesmente como aconteceu com Jacó, aquele que era marcado pelo homem que era falho, que era suplantador, que era enganador. Mas quando ele tem um encontro com Deus, e ele luta com o anjo, ele fala para o anjo lutando com ele, como se o anjo pudesse lutar com uma pessoa. Mas ele se deixa, porque a teofania de Deus, Deus está se revelando àquele homem até ver o coração dele. E Jacó lutando, até que a alva subir, ele diz: escute, não vou te deixar subir até você dar a minha bênção, até você me abençoar. E o anjo então diz: qual é o seu nome? Meu irmão, era exatamente o que doía para ele, era a marca, era identidade de vergonha. E ele não titubeou, ele disse: meu nome é suplantador, meu nome é enganador, porque hoje eu confesso diante de Deus meus pecados, eu me arrependo que eu enganei o meu irmão, eu me arrependo que eu fiz isso. O anjo diz: então hoje eu mudo a tua identidade, tu se tornarás Israel, campeão com Deus a partir de hoje. Hoje Deus muda a sua identidade, hoje Deus muda a tua história, hoje Deus muda a sua vida. Meu irmão, Jacó agora sai como Israel. Deus está dizendo, e Deus toca na juntura da sua perna, e ele é marcado pela presença de Deus. Deus está dizendo, quando Deus te tocar, ele vai mudar a sua maneira de caminhar, ele vai mudar a sua maneira de andar, ele vai mudar a sua maneira de falar, ele vai mudar a sua identidade, porque há uma identidade nova dos céus hoje para a sua vida. Se você quer, levante a mão e receba de Deus. Deus é especialista em abrir o cartório no dia que está tudo fechado. Estavam dizendo que ainda estamos vivendo, como que é agora, o governador fala que na fase o quê? Na fase o quê? Que a partir de tal hora está tudo fechado. Mas o cartório abriu no céu hoje só para mudar o seu nome. Porque o vermelho do céu é diferente do vermelho da terra. O vermelho do sangue do Cordeiro está sobre a minha e a sua vida, para mudar toda a minha e a sua história para a glória de Jesus. Abraão, ele se posiciona e Deus muda a sua identidade. Deus fala com ele e ele começa a viver segundo, guiado pelo Espírito Santo. Como que eu faço isso, pastor? Quando você acordar, muitas pessoas vão orar para dormir, Senhor abençoa, mas quando acorda muitas vezes até esquecem de orar. Mas ali você está iniciando um dia qual você vai dizer: Deus, conduz a minha vida. Se prepara, porque Deus vai começar a dar direções claras para a sua vida. Deus vai começar a mostrar caminhos que você nunca enxergou. Imagina Abraão olhando para aquele lugar e dizendo: meu Deus, não tem uma fonte aqui, não tem uma graminha, é tudo deserto. Mas de repente Deus fala no coração dele e diz: filho, sabe por que eu te trouxe para o deserto? Para que você possa depender 100% da minha presença. Porque quem vai fazer na sua história não vem de capacidade de homem. O que vai acontecer na sua vida não existia antes. O que você vai ver acontecer na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, não há possibilidades naturais, porque não havia nada. Mas Deus está dizendo para mim e para você, quando há promessa: o Deus de Israel criará só para te abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: se você vai para um lugar que já tem construção, eu não posso fazer nada, porque já existem coisas. Mas se você vai para um lugar que não existe nada, você vai depender plenamente da minha presença. Fique tranquilo, Abraão, como eu fui com o povo no deserto, assim eu serei contigo. Serei coluna de fogo no meio da noite, serei a nuvem que te protege de dia, serei a fonte de águas vivas a te banhar e a te lavar e a te sustentar. Serei o maná que vou te enviar todos os dias para prover alimento e cuidar de você. E fique tranquilo, porque no deserto eu tenho espaço para construir grandes obras e poderosas na sua vida. Deus está dizendo: se prepara. Hoje você não consegue ver nada, mas se prepara, porque Deus já está criando, Deus já está construindo, Deus já está fazendo, Deus já está gerando algo grande para te surpreender. Se você quer, levante a mão, receba de Deus esse milagre em nome de Jesus.
Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, o que é isso? Só pode ser Deus, porque não tinha nada aqui antes. Mas Deus vai dizer: sou eu, filho, porque eu mandei você obedecer a minha voz, e eu me responsabilizei em criar para te abençoar. Abra sua mão assim em nome de Jesus. Se você entrou aqui para criar, abra sua mão em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, Senhor. A Bíblia diz que a chave de Davi é a porta que ele abre e ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Deus coloca sobre você hoje uma promessa e uma unção dizendo: se prepara, porque Deus vai mudar a sua identidade em muitas áreas na sua vida. Se você entrou aqui hoje com identidade de doente, Deus está dizendo: eu estou mudando a identidade para curado, diz o Senhor dos Exércitos. Se você entrou aqui com identidade de falido, Deus está mudando a sua identidade para a identidade de próspero, de abençoado. Se você entrou com a identidade de confusão na sua casa, Deus está dizendo: eu estou trazendo paz sobre o seu lar, porque eu estou mudando a sua identidade. As pessoas, quando olharem para você, elas vão ver a sua identidade alterada, e elas vão dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: a promessa de Deus sobre a minha vida, porque Ele está mudando, Ele está transformando, Ele está registrando um novo tempo de honra, de milagre, porque Isaías 61 verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Se você entrou aqui hoje para aquela promessa, receba a dupla honra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Queridos, aquilo que havia sido prometido na vida de Abraão simplesmente era impossível acontecer. Talvez algumas pessoas que se aproximassem dele, ele diria: há uma promessa sobre a minha vida. E qual que é essa promessa, Abraão? Ele diz: Abraão não, agora Abraão. A promessa é que eu serei pai de uma grande nação. E essa promessa não só se estendia para ele, mas alcançando a promessa feita para ele, alcançava também a sua mulher, que era Sarai, a mãe que não podia gerar. Mas quando Deus promete, Ele pega um pai que não gera e uma mãe que não gera, Ele faz o pai e a mãe mais bem sucedida da história. Deus visita esta família, Deus cumpre a sua promessa. Só que quando eles compartilham a sua história, sabe o que acontece? Aqui eu quero conjecturar com você, entendendo que acontece isso, e é comum acontecer isso nos dias de hoje e com pessoas quando pregam a sua fé. Ainda hoje eu disse: o evangelho está deturpado. Todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é evangélico, mas há 20 anos atrás, quem via um crente passando com a Bíblia debaixo do braço, ele era zombado. Quantos são crentes da antiga, sabe que eu estou dizendo é verdade? Levante a mão assim. Para ser crente tinha que ter coragem. As pessoas olhavam lá: olha lá um louco passando lá, é crente, é crente, mas é trouxa mesmo, viu? É mentira minha? Era exatamente assim. Hoje não. Hoje todo artista é crente. Hoje todo mundo conhece Jesus, todo mundo vai para a igreja. Só não é convertido, mas muita gente. Eu imagino que as pessoas olhavam para Abraão, e agora Abraão transformado, e dizia: o que é que você falou que Deus tem para você? Que você será pai de uma grande nação. Não, olha para você. Ai, você está de piada, né, Abraão? Talvez caía de tanta gargalhada, zombando da cara dele. Riam da cara dele, de Sara, de Abraão. Zombavam dele, porque de forma natural era impossível. Preste atenção, queridos. O que você olha para a sua vida hoje de forma natural que é impossível? Olha para a sua vida e que de forma natural é impossível. É impossível ser mudado, é impossível ser transformado. Mas o que te motiva é a sua fé. Sair da sua casa e dizer: Deus, eu tenho uma promessa, e eu sei que essa promessa vai se cumprir na minha casa. Eu sei que essa promessa vai se cumprir no meu casamento. Eu sei que essa promessa vai se cumprir na minha família. Eu sei que os meus filhos vão se converter ao Senhor Jesus. Eu sei que a minha casa vai servir o Senhor Jesus. Eu sei que o meu filho vai ser liberto das drogas. Eu sei, enquanto pessoas dão risada na sua cara, você vem movido
movido pela fé e diz: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Quem tem promessa, levante a mão. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Aleluia. Enxergue essa cena, enxergue essa cena. Abraão olhando para ele, para a idade dele, para a mulher dele, dizendo: meu Deus, não é possível, não é possível, de forma natural não é, mas eu tenho uma promessa. Abraão olhando e andando no deserto, dizendo: não tem nada de um lado, não tem nada do outro, não tem nada em cima e nem embaixo, mas ele dizia: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Há muitas pessoas no deserto dizendo: meu Deus, não tem nada, mas eu digo: você tem a promessa, você tem a promessa, você tem a promessa. Ainda que você olhe para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e aparentemente não tem nada, você tem a promessa. Ló foi para o lugar real, foi para o lugar onde tinha tudo, mas não tinha a promessa. Se tornou Sodoma e Gomorra. A sua mulher virou estátua de sal. Eles tiveram que sair daquele lugar onde foi vergonha, vexação, onde a prostituição tomou conta daquele lugar. Mas o deserto onde Abraão estava começou a prosperar e crescer para a glória de Jesus, porque ele tinha a promessa. Escute isso. Gênesis 21. Receba essa palavra, eu já vou encerrar. Gênesis 21 diz o seguinte. Eu quero que você entenda essa história que você está vendo na vida de um homem que recebeu uma promessa lá atrás. E o tempo passou. E ele olhando não via nada. É o tempo envelhecendo, as coisas acontecendo. E ele dizia: eu tenho uma promessa. Verso 21, verso 1 diz: e o Senhor visitou a Sara. Diga: não é mais Sarai. Diga comigo: não é mais Sarai. Diga agora: é Sara. O que está faltando, faltava na vida de Abraão. O que Deus acrescentou na vida de Abraão? Que letra que ele acrescentou? Um A. E na vida de Sarai ele tirou o quê? Um I. Deus está dizendo: o que for para acrescentar, eu vou criar para fazer por você. E o que tiver que te impedir, não tiver que tirar, eu vou tirar da sua história em nome de Jesus Cristo. Eu não vou me deter a dizer quais são os as que Deus acrescenta na nossa vida e quais são os is que Deus tira da nossa vida. Mas eu estou dizendo que aquilo que impede o agir de Deus vai sair no nome de Jesus. E aquilo que falta para que o milagre aconteça, Ele vai gerar e Ele vai criar para cumprir a promessa dEle sobre a sua vida. Você entrou aqui dizendo: está faltando isso. Deus está dizendo: eu vou colocar e vou acrescentar na sua história. O que falta, eu vou dar, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção. E o Senhor, eu disse quem? O Senhor. Quem que prometeu? O Senhor. Quem vai fazer? O Senhor quem vai abençoar. É o Senhor que deu promessa para mim e para você, queridos. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Preste atenção. E concebeu Sara e deu à luz, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Há um tempo determinado de Deus para a sua vida. O tempo passou, a história passou. Abraão olhava, aos olhos as coisas pioravam, mas dentro dele ele gritava: eu tenho uma promessa. Alguém tem uma promessa aqui nesse lugar? Se você tem em casa uma promessa, escreva: eu tenho uma promessa. Diga: eu tenho uma promessa. Meu irmão, você tem a promessa, você tem tudo. Se você tem a promessa, você tem todas as coisas ao seu favor. No tempo que Deus tinha determinado, concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Verso 3. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe deu, que dera. Como que é o nome dele? Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque,
quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de quantos anos? De 100 anos, quando lhe deu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Preste atenção. Imagine Sara e Abraão contando para os outros. O que os outros faziam da cara dele? Riam da sua cara, zombavam da sua cara. Há pessoas que riem da sua fé. Mas sabe o que elas estão fazendo? Elas estão gerando o seu Isaque. Elas estão gerando a sua alegria. Elas estão gerando a sua vitória. Para a vergonha de Satanás e de todos aqueles que querem rir da sua cara, Deus está gerando um Isaque para você. Deus está gerando um riso para você. Aqueles que quiseram zombar de você, Deus está dizendo: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Se prepare para rir de alegria, se prepare para rir de vitória, se prepare para rir, para celebrar, se prepare para rir, porque o seu Isaque está chegando nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer: tem promessa, você tem promessa. O Isaque seu já está preparado. Receba o teu riso agora. Escute, olha o que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, diz o Senhor. Vem pelo amanhecer. Receba a sua alegria que você entrou aqui. Receba a sua alegria, receba o seu Isaque, receba o seu riso hoje. Aleluia. Queridos, olhe o que a palavra de Deus diz: que na presença de Deus a tristeza saltará de alegria. O Senhor está dizendo: você tem promessa. Tem promessa aqui, irmãos. Tem promessa aqui. Abre sua mão mais uma vez em nome de Jesus. Quanto tempo passou? Abraão, quando recebeu a promessa, tinha 75 anos. O nascimento do seu filho, ele teve 100 anos de idade. Abre sua mão assim, meu amado. Deus disse: no tempo determinado, Ele cumpriu a sua promessa. A pergunta que Deus quer fazer para mim e para você que entrou aqui hoje é a certeza que você e eu precisamos ter. Uma certeza, só uma certeza: pastor, ainda não aconteceu, pastor, ainda está deserto, pastor, ainda está doendo. Eu digo para você: você tem promessa? Você tem promessa? Só quem tem promessa fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Fica esperando o seu irmão, não. Se você não tiver, você não fica de pé. Mas se você crê que você tem, fica de pé no seu lugar. Essa palavra é para quem tem promessa. Quem tem promessa pode não estar vendo nada. Quem tem promessa pode estar sendo zombado pelas pessoas, mas Deus está guardando tudo o que está acontecendo com você. Deus podia entregar qualquer coisa para Abraão, mas Ele resolveu entregar um riso para ele. Sabe o que é isso? Só eles sabem o quanto tempo eles choraram. E não tem melhor coisa do que curar a nossa alma, nosso espírito, quando você recebe uma bênção e você ri. Ao mesmo tempo você chora de alegria. E você fala: Senhor, eu não mereço isso, mas o Senhor diz: você tem uma promessa. Com seus olhos fechados, eu quero que você curve a sua cabeça. Você que está na sua casa e você que estiver em qualquer lugar deste planeta, Deus está dizendo: há uma promessa de Deus para a sua vida, queridos. O que eu e você precisamos entender é que esta semente está sendo plantada e que ela vai colher, ela vai crescer, ela vai gerar, ela vai manifestar frutos. Deus te trouxe aqui para dizer para você: se prepara, porque Deus me mostra choros,
Mas o Senhor está dizendo: eu vou converter choros em riso, diz o Senhor. Eu vou converter dores em alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou converter e vou transformar, porque eu sou Deus que prometi e que vou cumprir minha promessa sobre a sua história. Esse Deus te trouxe aqui para dizer para você: se prepara. Você não saiu da sua casa à toa, não. Você vai entender que esse deserto que você estava vivendo, ele vai florescer e ele vai prosperar na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. A promessa de Deus, ela não falha. Quando nós se sujeitamos à vontade dEle e obedecemos a sua voz, e nos afastamos dos lós que nos impedem o milagre, tudo começa a acontecer nas nossas vidas. Você sabe qual é o ló que está impedindo a sua promessa. A gente quer viver a promessa, mas às vezes não queremos abandonar o ló que Deus mandou lá atrás. Se Abraão tivesse feito isso no início, a sua bênção tinha sido adiantada. Porque o problema de retardar a promessa, a culpa é só nossa. Porque aquele que prometeu, ele cumpre na hora e na data certa, diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem promessa, você não vai caminhar pelo que você está vendo. Você vai caminhar por aquilo que Deus prometeu.